Caros alunos, caras alunas, honorável turma da segunda série do Colégio Miguel Couto. Quem fala aqui mais uma vez é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de filosofia e hoje vamos ver a parte de liberalismo e John Locke. Bem, eu aproveito logo para iniciar, logo nesse primeiro slide, dizendo para você o seguinte. O liberalismo é uma doutrina normalmente dita como político-econômica, mas, ao mesmo tempo, é um sistema doutrinário de extensão que passa pela análise histórica, sociológica, ideológica, religiosa e até moral. Complicado de resumir, até porque conserva em sua análise, muita polêmica nas várias definições e etapas. O liberalismo pode admitir como característica maior sua atitude de abertura e tolerância, e isso ocorrendo em vários níveis. De acordo com essa doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. O liberalismo surgiu, como historicamente é dito, lá pela época do Iluminismo, no século XVIII, contra fundamentalmente a predominância até então da monarquia absolutista, dinástica, vamos dizer assim. Mas tem gente que discorda dessas datações. Enfim, vamos procurar aqui dar para você as linhas mais gerais. Bem, na forma de ideologia, o liberalismo foi produto fundamentalmente do colapso do feudalismo na Europa, que cedeu lugar a uma sociedade de mercado chamada de capitalista. E aí eu pediria para você olhar para o slide no texto, fundamentalmente nas marcações coloridas, e veja só que interessante essa proposta. Olha só, gente, as origens do liberalismo possivelmente remontam das primeiras sociedades agrárias, comunidades sedentárias, obrigadas a encontrar formas de comercializar e conviver com estranhos. Veja aí uma definição histórica levando em conta aí as origens mais primitivas do que poderia vir a ser esse tal liberalismo. Mas vamos ao tradicional. Dá uma olhadinha aí no esquema que eu fiz para você perceber a distinção entre tese e antítese, né? Colocando o liberalismo em confronto com o sistema anterior, né? O medieval. Veja bem, dogma e preconceito. E agora, razão e tolerância. Antes, submissão. Depois, engajamento. Absolutismo, em confronto com constituição. A ideia, inclusive, de democracia ou república democrática. Tradição, em confronto com o quê? Progresso. E mercantilismo, em confronto com livre comércio. Mas vamos lá, gente, vamos lá, porque esse otimismo no progresso, o otimismo na razão, exigia não só a liberdade de pensamento, mas também liberdade política e o grande ponto,
liberdade econômica. É possível defender que, na atualidade, o liberalismo, em seu significado original, é defendido pela esquerda norte-americana, hoje, alguns percebem assim, e aqui na América do Sul nós temos, segundo denunciam os progressistas, o crescimento do neoliberalismo em defesa apenas da liberdade econômica individualista ou empresarial. Seria defendido pela direita latino-americana. Muitos denunciam como sendo a forma mais selvagem e brutal do capitalismo. E voltando aí, olhando o texto do slide, defesa e otimismo como no iluminismo, da razão humana como o melhor caminho para a satisfação dos desejos e necessidades da humanidade. Bem, sendo o liberalismo político nascido na modernidade, né, como já falamos, uma doutrina que tomou para si a defesa e a realização da liberdade no campo político. Estou lendo aí com você o slide. No século XVIII, por ali, caracterizado pelo individualismo. E aí eu coloco abaixo 4 características. Veja aí o justnaturalismo, a questão de atribuir ao indivíduo direitos originários e inalienáveis. Contratualismo, que você já conhece, consiste em considerar a sociedade humana e o Estado como fruto de convenção entre os indivíduos. Isso acarreta o liberalismo econômico, veja só em verde, combate a intervenção do Estado nos assuntos econômicos e quer que este siga exclusivamente o seu curso natural. E, por último, negação do absolutismo estatal e redução da ação do Estado baseado nos limites definidos mediante a divisão dos 3 poderes. Bem, nesse slide eu gostaria de dizer para você que, filosoficamente, explica-se o conceito de Estado liberal como sendo uma doutrina que defende os direitos naturais do homem. Essa é uma visão, claro, dos liberais. E também se contrapõe, evidentemente, ao socialismo, que prega o Estado máximo, não é? E, na verdade, afirmam os liberais, e isso é uma discussão antiga, vem também com Thomas Hobbes e o seu Leviatã e tantos outros, de que o Estado seria um mal necessário. E aí, no slide, você vê uma definição muito interessante que nos é dada pelo professor André Lalande em seu dicionário Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. Veja o que ele coloca aí, que interessante. Olha que definição bonita, marcada em amarelo. Mas vou ler o texto com vocês, que é bem pequenininho. Doutrina política segundo a qual convém aumentar, olha só, tanto quanto possível, a independência do poder legislativo e do judiciário em relação ao poder executivo. Olha que interessante. E dar aos cidadãos o mais possível de garantias contra arbitrariedades do governo. Perfeito? Muito interessante essa definição. Gente, uma observação aqui.
O liberalismo, para muitos pensadores, não pode ser apenas político e econômico sem um viés filosófico-moral. Eu, particularmente, não consigo ver de outra forma. Conjecturas políticas e econômicas parece que não podem conviver, existir desatreladas da moral e das leis do pensamento lógico-racional. Aí no slide, a parte superior em amarelo e azul é um reforço, e eu vou me deter nos dois últimos textos, o do meio e o último. Olha só, essa vontade liberal era intimamente ligada a quem? Às lutas e os ideais da burguesia, fundamentalmente na Inglaterra no século XIII. E é por isso que, por muitas vezes, o liberalismo foi e ainda é facilmente associado a essa classe social, qual? A burguesia. E embaixo, marcado aí em cinza escuro, o mercado é considerado grande provedor e regulador da sociedade, na percepção dos liberais. Antes de passar imediatamente para o slide em si, deixa eu te falar uma coisa aqui. O liberalismo, até pela força desse nome, tem que ser uma corrente de pensamento que se contraponha ao conservadorismo também, como corrente de pensamento. E o liberalismo, ele adjetiva a pessoa que possui ideias flexíveis, mais abertas, uma tendência a ser mais tolerante com a diversidade e com as novidades. E mais, agora uma parte delicada. A doutrina filosófica segundo a qual a unanimidade religiosa não constitui uma condição necessária para uma boa organização social e que reclama para todos os cidadãos a liberdade de pensamento, consequentemente, a pluralidade religiosa, a tolerância religiosa e o direito que cada um tem de escolher a sua, ou seja, não deve haver uma unanimidade religiosa no Estado liberal. Aí no texto do slide você vê que o liberalismo político afirma que haveria um aglomerado de direitos inerentes ao ser humano. Esses direitos, por exemplo, seriam, olha aí a sequência, a liberdade individual, os direitos individuais, a igualdade perante a lei, isso é fundamental, segurança, felicidade material, e que bom se fosse para todos, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, dentre outros. Eu vou deixar esse slide para a sua leitura, é um reforço a não ser pela tarja verde ali embaixo. Aliás, a frase inteira, né? A verdadeira ética liberal somente poderia se concretizar na atividade política ativa e no associativismo. Fique atento a essa questão moral liberal. E eu aproveito para acrescentar nesse slide o seguinte. Na sua origem, o liberalismo defendia não só a liberdade individual, mas também a liberdade dos povos. Chegou mesmo a colaborar com os novos movimentos de libertação nacional surgidos durante até mesmo o século XIX, tanto na Europa como nos territórios ultramarinos, sobretudo na América Latina. E também colaborou com os direitos humanos que deveriam ser constituídos como um projeto político universal.
Nesse slide eu queria comentar com vocês o imperativo categórico que muita gente, muitos colegas usam apenas na aula de ética, mas o filósofo Immanuel Kant é considerado um filósofo liberal. Veja o texto que está colocado aí no slide. Provavelmente a mais importante contribuição do filósofo Immanuel Kant para o liberalismo foi na ética, particularmente com seu imperativo categórico. Aí você vai ler os 3 itens do imperativo categórico do Kant oficial, que eu, de minha parte, vou passar para vocês uma simplificação dada pela minha mãe. Acredite, minha mãe, ela não concluiu o ensino primário, coitadinha, não fez nem o ginásio, mas a sabedoria, entre aspas, né, popular daquela época, tinha umas frases que eram retiradas de máximas de filósofos. E isso tudo resumido que você está vendo aí nesse slide do imperativo categórico do Kant, pode ser resumido na frase que a minha mãe aprendeu e repetiu para mim: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Resumidamente, foi isso que o Kant quis dizer, perfeitamente em harmonia com o espírito do liberalismo. Então, no quesito moral, o liberalismo defende, né, o respeito pela independência dos outros, a tolerância e a confiança nos efeitos positivos da liberdade. Esse slide fala em 2 coisas que você já ouviu falar ligadas ao liberalismo: o estado mínimo e a mão invisível do mercado, né? Veja aí, a característica e defesa do estado mínimo, deixando a cargo, né, da mão invisível do mercado a regulamentação das regras econômicas. Foi que deu origem à expressão deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha por si mesmo. E aí você vê características fundamentais do liberalismo econômico: fixar preços nos produtos, contratar e despedir trabalhadores livremente, lei da oferta e da procura, ou seja, livre concorrência, quantidade de produtos no mercado, o Estado não intervém na economia, garantia apenas de segurança e justiça, é o tal Estado mínimo. Dessa forma, você pode pensar, né, pode já constatar, melhor dizendo, que o liberalismo como corrente político-econômica está atrelado a visões, digamos, com uma linha de pensamento conservadora e à direita, isso na política, embora muitos liberais não concordem obrigatoriamente com a moral conservadora. Veja, aí já estamos no terreno da moral, mesmo que seja a regra geral do liberalismo aqui no Brasil, no nosso país. Bem, gente, olha só, eu vou ser franco com vocês. Esse esquema aí muito bonito, né, esteticamente muito bem desenhado, tal, é do professor Fernando Nogueira da Costa. Ele é pós-doutorado, professor titular de Economia da Unicamp. E eu mostrei esse esquema para vários colegas, professores de filosofia e história
e sociologia, e a coisa ficou dividida, sabe? Alguns recomendaram que eu não colocasse isso na aula, por ser muito confuso e até por discordar de algumas coisas. Outros acharam muito interessante que eu deveria colocar. Enfim, é muito polêmico isso aí. Mas você tem que levar em consideração que isso aqui é uma aula de filosofia, não é também uma aula de história, nem de sociologia. E esse esquema aí foi colocado por um professor especialista em economia. E fica aí uma curiosidade para você, que aluno que vai fazer economia, se tiver alguém aí, ou que se interessa pelo assunto, para pesquisar. Mas eu queria te mostrar só o seguinte, que ele botou aí os 4 lados: moral individualista, o lado econômico individualista, e abaixo ele botou o econômico coletivista e o moral coletivista. E olha onde ele coloca o nosso, então, aqui, liberalismo, né? Que estamos estudando aqui, o clássico. É esse amarelinho e branco aí, essa, não sei se uma pomba, um pássaro. Veja você que ele coloca centralizado acima, longe do coletivismo, mais perto do individualismo, sem ser o extremo do individualismo, né? E aí você vê todas as outras vertentes sobre a perspectiva da visão econômica. Aí é uma curiosidade, não vou colocar isso na prova, nem vai cair no vestibular, mas é mais uma curiosidade, uma pesquisa para você. Então eu vou fechar o liberalismo dizendo as últimas palavras desse slide. Lá vai. O tema central da ideologia liberal é o compromisso com o indivíduo e o desejo de constituir uma sociedade em que as pessoas possam se realizar e satisfazer seus interesses pessoais, obviamente financeiros, materiais também. Todo indivíduo deve desfrutar da máxima liberdade compatível com uma liberdade similar para todos. Embora tenham os mesmos direitos jurídicos e políticos, os indivíduos devem ser recompensados de acordo com seu talento e sua disposição para quê? Para o trabalho. E, fechando, as sociedades liberais são organizadas politicamente em torno de 2 princípios fundamentais: o consentimento e o constitucionalismo, as constituições, criados para proteger os cidadãos dos riscos de um governo tirano. Finalmente, o liberalismo clássico, que foi caracterizado pela crença num Estado mínimo, cujas funções se restringem à manutenção da ordem interna e à da segurança pessoal. E eu, dar mais uma fechada, né? O liberalismo moderno, ao contrário, acredita que o Estado deveria ajudar as pessoas a se ajudarem. Tá bom? Então fechamos por aqui, vamos entrar agora em John Locke.